Hoje a gente vai ter outro bate-papo aqui. E a gente tem hoje um convidado aqui que é o Lucas. O Lucas, um cara querido aí. Não tem ninguém que não gosta do Lucas. Ninguém que conhece o Lucas que não gosta dele. Olha, você faz isso, cara. Você vai ver tem espaço para comentar aí embaixo. Né? Vão surgir aí. Eu chamei o Lucas hoje pra gente conversar porque o Lucas é um cara que estuda bastante a literatura bíblica também, né? E eu estava falando com ele aqui, tanto o mestrado dele quanto o doutorado é sobre a literatura profética, né, Lucas? Isso mesmo. Exatamente. Tanto no mestrado como no doutorado, a minha escolha foi explorar os livros proféticos, né? Os livros proféticos, então, basicamente para quem... Eu acho que o pessoal que assiste aí seu canal está muito bem munido disso, né? Mas temos na Bíblia hebraica os profetas anteriores, maiores e menores. Uhum. Então, acabou que no mestrado eu estudei mais os maiores e menores, e no doutorado eu falei alguma coisinha ou outra de um ou outro profeta, porque tinha mais a ver com o ofício profético, né? Uhum. Não necessariamente com um livro ou com um profeta em específico, mas principalmente nos maiores e menores. Tá. O foco. E uma coisa interessante é porque a literatura profética é uma literatura bem peculiar, né, na Bíblia. E eu lembro uma vez que a gente conversou sobre isso, sobre qual era o tema do seu mestrado, né? E a gente estava falando agora, para lembrar, que é sobre as encenações, né, dos profetas, é como se fosse uma encenação de rua, é uma coisa assim, é um fenômeno, digamos assim, que acontece bem nos profetas, né? Como que é isso, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. Eu gosto, Rony, de ver os profetas como artistas. Eu gosto muito, muito de arte, e eu vejo muita similaridade nos fenômenos, na arte em si, com o que os profetas fazem, né? E tem vários estudiosos, não é uma coisa minha, né? Tá. Tem vários estudiosos que vão comparar os profetas com poetas e vão discutir se os profetas eram poetas, ou o contrário, né? Se os poetas e os literatos têm características proféticas, tá, por verem de uma maneira distinta e etc. Mas os profetas também, a gente normalmente associa os profetas por serem descritos no texto bíblico como boca de Deus, isso principalmente baseado lá no início de Êxodo, quando Deus chama Moisés e manda Arão para auxiliar Moisés, porque ele fala que ele é pesado de fala e tal. A gente associa normalmente o profeta à boca, ao que é dito, ao que é falado, só que a linguagem profética não envolve só o verbal, mas também o não verbal, o gestual, tá, e esses aspectos. E daí é interessante que nos livros proféticos, principalmente nos maiores e menores, em algumas situações Deus pede do profeta uma encenação. Essa encenação deveria ser pública, quase todas têm expressões relacionadas à questão do povo enxergar, ver, né? Faça aos olhos deles tal e tal coisa, e eles têm que fazer essa performance, eu gosto dessa palavra, desse teatro de rua. É bem performance, né? Porque eu lembro Jeremias, por exemplo, tem que andar com aquela madeira de jugo, com jugo, canzis, né? Algumas traduções colocam os canzis de madeira. Isso, que pra quem não sabe, sabe aqueles desenhos animados que o cara fica preso com a cabeça e com as mãos? É meio que isso, né? Aquela madeirona, né? É colocado em cima normalmente de uma vaca ou de um boi para arar a terra. E Deus pede para que ele pregue um daquele de madeira. É bem interessante. Para alertar o povo que o exílio estava vindo, né? Nesse caso. A ideia, basicamente, acho que o texto principal é de Jeremias 27, quando Deus pede para ele fazer isso, e a questão essencial era aceitar o que viria. Então, vai ter o exílio, isso é inevitável, agora não tem volta. Então aceitem esse jugo. Tá. E se entreguem. Daí lá no capítulo 29 ele vai escrever a carta, vai falar, construam, plantem, casem-se e busquem a paz na Babilônia.
E daí no 28, que está no meio dos dois, vai ter o outro profeta falso, Ananias, que vem. Esse episódio, inclusive, é interessantíssimo, porque a gente tem uma sobreposição de teatros aqui, porque Jeremias, ele tá lá com esse jugo, e ele tá pregando, aceitem, o jugo vai durar 70 anos. Daí Ananias vem e fala assim, não, o jugo vai acabar agora, rapidinho. E daí Jeremias é bem irônico na resposta e fala assim, amém, que isso aconteça. Só que assim, os profetas antes que profetizaram paz, aconteceu isso, que profetizaram guerra, aconteceu isso. E daí Ananias fica irado com aquela situação, com a resposta de Jeremias, e daí vem a sobreposição. Ele pega o jugo de madeira e quebra no chão. E isso é interessante porque ele pega a encenação de Jeremias e usa para ele. Uma performance interferindo na performance do outro, né? Exatamente. É genial, né? Em termos performáticos. Tá. E daí, só que na verdade Ananias, ele vai pelo caminho errado, né? Porque depois Deus vem para Jeremias e fala assim, vai lá e avisa que ele quebrou de madeira, mas o que tá vindo é de ferro. Então não vai quebrar fácil, né? E é legal, só, desculpa, antes da gente voltar lá, e só aparece essa referência ao jugo de ferro nas maldições da aliança lá em Deuteronômio. Então, ele vem e fala que você quebrou de madeira, mas na verdade tem um de ferro já previsto. Além do que, outra coisa interessante, em Isaías, quando vai acabar o exílio assírio, né, sobre Israel, diz que Deus viria e quebraria o jugo assírio. Então existe até uma possibilidade de que o pensamento de Ananias fosse bíblico. Tá. Poxa, Deus quebrou o jugo e agora ele vai quebrar também, tal qual está escrito no profeta Isaías. E ele quebraria, só que não quando ele achava que seria. Mas aí o que é interessante nisso tudo aí, Lucas, é que a gente já está vendo alguns aspectos da literatura bíblica que seriam esquisitos hoje pra gente. Só que a Bíblia vai muito além disso. E para quem tá vendo o vídeo aí, já coloquei um título aí embaixo, eu não sei agora qual que eu vou colocar, mas já vai falar sobre o assunto. Bizarrices proféticas. Isso, porque a literatura bíblica, a gente divide aquela ideia de religião, o que é o bom cristão na nossa mente, né? A gente imagina aquele menininho que não fala nada, que se estava assistindo a televisão, aparece uma cena violenta, ele já desliga e vira o rosto, e, tipo, ele fica isolado de tudo que é diferente do que ele acredita, ele fica isolado. Numa bolha, né? Numa bolha. Às vezes até são usadas referências bíblicas para justificar isso, né? E tal, se sua mão te faz pecar e tal, essas coisas. Mas, de qualquer forma, a gente criou em algumas culturas cristãs, não são todas, mas a gente criou em algumas culturas cristãs essa bolha, essa alienação de alguns temas. E o que é extremamente irônico é que quando a gente abre a Bíblia, que é o texto base, que é o texto sagrado do cristianismo, a gente vê coisas que é de deixar o cabelo em pé. E a questão é, o que seriam essas coisas? O que tem de bizarro, de grotesco, de estranho na Bíblia, que chocaria talvez até alguns leitores da Bíblia, leitores entre aspas, né? Gente que às vezes é cristã, mas nem tem intimidade com o texto bíblico. Eu começaria falando sobre o grotesco e o bizarro nos profetas, Rony, lembrando de um detalhe que muitas vezes é um detalhe que propositalmente a gente tenta deixar de lado. A gente gosta de falar que a mensagem dos profetas é uma mensagem de paz, de bondade, de conforto, né, de esperança, e isso de fato tem isso nos profetas e abundantemente. Só que quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que existe uma característica que eu considero essencial para o ofício profético, que é a essência do profetismo ser a perturbação. Então, o ofício profético, ele é perturbador. E isso tanto para o profeta como para vamos colocar assim, a audiência dele. E isso é muito importante, por exemplo, quando a gente vai falar do grotesco e do absurdo. Porque se a gente for elencar uma das características essenciais
retóricas dos profetas é o emprego da sátira e da ironia. Isso já, por si só, já seria bem, bem estranho para a gente, né? Porque, como você falou, né, no ambiente religioso, se eu falo de ironia, isso é estranho para a gente. Como assim? Um pastor vai pregar e vai usar de ironia na pregação? Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que dar as respostas, não vai deixar vago, porque a ironia envolve um elemento de lacuna, envolve uma não resposta, envolve ambiguidade, envolve contradição, perturbação. Então, por isso só já seria complexo, né? Como assim? Só que por outro lado, quando eu sou irônico, se a gente sai, nós dois saímos na rua e tá um dia escuro, chovendo, e você sabe que eu gosto de um dia claro, e eu falo, olha que dia lindo, hein? Você entende o que eu estou falando, e por entender o que eu estou falando, você é meu íntimo. Então, o elemento de interpretação faz com que nós nos tornemos íntimos. Isso, eu pastoreei 5 anos a comunidade judaica lá em Campinas. É o trabalho que a Igreja Adventista tem com a comunidade judaica. E depois de um tempo que eu estava lá, eu recorrentemente era irônico em várias afirmações e comentários que eu fazia falando sobre o texto bíblico, e todos entendiam porque eles já eram íntimos. Então você vai criando um elo com aqueles que te conhecem, e aquele que está assistindo, quando reconhece, fala assim, poxa, eu entendo o que ele está querendo dizer. Então ele se aproxima de você. Então ironia é intimidade. Até porque essa linguagem muito formal, muito técnica, realmente afasta, né? Se você está só falando, sendo claro o tempo todo e sendo estrito e daquele jeito, as pessoas não têm aquela conexão mais pessoal, né? Nenhuma, zero. E essa é uma das essências da ironia. É intimidade, é um convite à intimidade. E isso seja com aquele que fala hoje, mas também com o texto. Então, quando eu entendo a ironia no texto, eu me sinto íntimo do texto, porque eu estou entendendo o que uma leitura superficial passaria batido. E esse é um elemento bem interessante. Só que existe um outro tipo de ironia, e aqui eu empresto a definição de um crítico literário que eu gosto bastante, que é o Northrop Frye. Ele fala que a sátira é uma espécie de ironia militante. E daí ele vai elencar umas características, vai colocar que ela é militante porque principalmente ela tem um alvo específico e ela faz juízo de valor. Enquanto a ironia, vamos colocar assim, uma ironia situacional e etc., ela muitas vezes não faz juízo de valor. Você tem normalmente 2 personagens e um é aquele que se mostra além do que é e o outro é o que se mostra a quem. Então ele finge ser, só que ele finge que é não entendedor, mas ele entende. O outro finge que entende, mas não entende. E você que está assistindo ou lendo, você sabe que aquele está fingindo que ele não sabe, mas ele sabe, e você se torna íntimo e tal. Isso daí é a essência do surgimento da definição na comédia lá do Aristófanes, no período grego. Tá. Mas a sátira, essa ironia militante, ela vai ter essencialmente como das características, e agora eu falo não da sátira geral, mas especificamente nos profetas, apesar de também ser uma característica da sátira geral, vai ter muito de grotesco, bizarrice e absurdo. Isso em linguagem e também em imagens, né? Eu sei que as coisas estão meio que juntas, mas aqui eu digo especificamente de linguagem, existe muita distorção de conceitos familiares ao alvo da ironia ou da sátira. E isso não necessariamente envolve uma imagem grotesca. Mas, além disso, tem também o elemento do grotesco. E o que é mais curioso do texto bíblico é que o grotesco e o bizarro vão envolver na Bíblia o que é o abjeto, né? Então, vai ter muito de linguagem sexual, de prostituição e etc. E tem muito de linguagem grotesca envolvendo excremento, dejetos e
entranhas de animais e esse tipo de coisa. Tá. Então tem vários e vários exemplos, e eu até brinco, né? Teria que colocar uma faixa etária no sermão do pastor que fosse pregar sobre esse texto, porque muitas crianças sairiam traumatizadas da leitura do texto bíblico. Isso, Lucas. Então, como a gente está na internet, a gente está no YouTube, e aqui, bizarrices, coisas grotescas é o que mais tem. E assim, aqui é um ambiente que a gente tá mais à vontade, você não tá... Porque até se entende um pouco o rito de um púlpito de uma igreja e tal. Mas aqui a gente pode ser mais aberto sobre o que o texto mesmo tá falando. E eu acho que agora quem tá assistindo deve estar louco pra saber, me fala aí, eu quero saber as escatologias, mas escatologia no sentido de linguagem, não no sentido de teologia. Quais são, dá aí alguns exemplos de grotesco pra gente entender na prática o que você tá dizendo. Beleza, então, por exemplo, né, associada a... Tem um texto de Isaías, vou abrir o texto aqui, Isaías no capítulo 28. Isaías 28, primeiro que o texto é genial em relação à estrutura dele, porque o profeta primeiro começa criticando Efraim, e daí, só que o texto, na verdade, é uma mensagem para Judá. Só que ele começa criticando Efraim como uma isca para que a audiência de Jerusalém entre na lógica dele, e de repente, o que é comum dos discursos proféticos, ocorre uma reversão total. Ele fala, vocês estão concordando que Efraim é desse jeito? Então, vocês são piores. Tipo Natan e Davi, que fala, tinha um homem, ovelhinha, esse cara é você. Tá, entendi. Exatamente. Opa, peguei a isca, resolvido. Então ele vai, e daí quando tem essa transição, eu não tinha falado até, eu esqueci de comentar, mas tem muito de caracterizar a imagem de um bêbado, né, dentro desse grotesco de coisas abjetas, mas a partir do versículo 7 ele vai falando, mas existem outros que cambaleiam por causa do vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte, e ele vai descrevendo esses líderes, sacerdotes e líderes que não conseguem discernir nada e etc. E daí ele chega, por exemplo, nessa imagem construída, e no versículo 7, no finzinho, depois no 8, ele fala que as mesas dos sacerdotes estão cheias de vômito e de excremento. Então, a imagem que ele constrói é uma imagem assim, o que esses líderes têm para oferecer para o povo como alimento? Aqui, a imagem que eu te dou. Uma imagem de uma mesa cheia de vômito e de excremento, e até muito interessante que na sequência ele vai reproduzir na boca dos sacerdotes e líderes um linguajar de um bebezinho, como se fosse um bebê aprendendo a falar, que ele vai letzav, e vai no hebraico fazendo essa construção. É como se estivessem muito bêbados mesmo, nem conseguem falar direito e tal. Tá. E ele coloca em paralelo um bêbado envolto em vômito e excremento com uma criança que também se suja, né, dessas coisas, muitas vezes. Uma criança volta o leite e também se suja em relação ao excremento e tal. E ele fala, vocês são iguais a essas crianças, só que com detalhe, vocês não são crianças recém-nascidas. Tá. E isso que vocês têm para oferecer como liderança, excremento e etc. Excremento também vai ser uma imagem, eu acho que essa vai ser mais bizarra ainda, em Malaquias, no capítulo 2. Em Malaquias 2, o texto também é genial na estrutura dele, porque ele é escrito totalmente baseado na bênção sacerdotal. Que barato. Então ele vai descrevendo o ofício dos sacerdotes do período de Malaquias, o profeta vai descrevendo, como se fosse uma desconstrução do ideal sacerdotal, da bênção sacerdotal, e o ápice do que acontece é Deus chegando e falando assim, vocês estão fazendo isso tudo de errado, então eu vou fazer o seguinte,
Eu vou chegar, vou pegar excremento dos animais que vocês estão sacrificando aqui, que são animais impuros, e eu vou esfregar na cara de vocês, e depois disso eu vou tirar vocês do meio do acampamento, como deveria ser feito com essas entranhas e excrementos, que a palavra é a mesma, dos animais. Eu vou tirar vocês vão ser retirados, vão ser tratados como excremento, até porque vocês vão estar com o excremento que eu vou passar na cara de vocês. Que loucura. Então, uma imagem bem forte. Muitas vezes na tradução, o tradutor dá uma maneirada, assim, para não parecer que é isso que o texto está dizendo, mas o texto originalmente tem essas conotações, né? Sim, várias vezes. Por exemplo, no caso de Malaquias, essa é a palavra Pérez, daí essa palavra ela também significa entranhas. Só que você vê claramente dentro das possibilidades, inclusive no uso nos profetas menores, que a intenção parece ser justamente a questão, acima de tudo, da impureza, relacionada a passar isso na cara do sacerdote. Então, o que é abjeto é recorrente nos livros proféticos. Isso a gente falou, né, de excremento, de vômito, aparece em outros lugares, normalmente associados com bebida. Então o povo é descrito, e os sacerdotes, liderança, tal, como bêbados, e eles vão vomitar em vários textos, e aqui também excremento, mas tem várias outras imagens. Tá, aproveitando que a gente ainda tá no excremento, tem um outro texto que, se eu não me engano, ele não seria considerado satírico, mas aí você que vai saber dizer, que seria Zacarias 3, quando fala do sumo sacerdote, o Josué, né, que era o sumo sacerdote, Yehoshua, ele tá diante de Deus, e a nossa tradução em português normalmente diz, tá com vestes sujas, mas eu sei que ali no hebraico tem a palavra som, não lembro exatamente como é o termo, mas a conotação é de excrementos humanos, tá? O sumo sacerdote coberto de excrementos humanos diante de Deus, né? Você falou tsoá. Eu acho que alguma coisa assim, né? Porque tem uma das palavras para excremento em hebraico é tsoá. E sim, aí é uma possibilidade de tradução, sim. Aí para o texto de Zacarias. De fato, eu também não enxergo esse texto como satírico. Tá. Mas eu acho que assim, a questão é que nos profetas, a gente vê recorrentemente essa imagem, independente de ser sátira ou não. Eu acho que ela envolve sátira quando ela tem um alvo específico, etc. Tá. Um outro exemplo onde isso muitas vezes é apaziguado, né, é o texto Elias no Carmelo, quando vai falar, gritem mais alto para os profetas de Baal, né? Pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo ou cuidando das coisas dele. Muitas traduções vão colocar. Só que ali tem uma palavrinha hebraica, a palavra sig, e ela vai conotar necessidades fisiológicas, né? Pode ser que seu Deus esteja no banheiro. Ele está defecando, e grita Exatamente. Mais alto que ele está no banheiro defecando. Exatamente. Quer dizer, aí é bem satírico mesmo, né? É satírico, inclusive, no sentido satírico coloquial, assim, que a gente usa, né? Elias está sendo tão satírico que esse é um dos casos que choca a linguagem que o profeta usa no texto. Nesse caso não é nem para o povo de Israel, mas é o tipo de coisa que você não faria hoje. Você não vai ficar tirando sarro da religião dos outros. Grita mais alto. Mesmo. Totalmente politicamente incorreta, né? Totalmente. Além desse caso de Elias, quais mais casos que a gente tem? Que a gente está falando, por enquanto a gente está nessa parte do grotesco, que fala de excrementos e tal, mas não é só essa linguagem, digamos assim, bizarra que a Bíblia usa, né? Ela usa também em outros sentidos esse tipo de linguagem, esse tipo de artifício, digamos assim. Em que sentido você diz assim? Porque a gente pode ter às vezes a linguagem é extremamente violenta, né? Eu lembro que tem em um dos profetas tem a ideia de trilhar, né?
porque eu vou trilhar o que aquele povo trilhou as grávidas. Aí você fala, o que é isso, né? E a ideia era passar o arado por cima das de mulheres grávidas, que é abrir a pessoa no meio. Então, além dessa linguagem grotesca nesse sentido que a gente está falando, também tem a linguagem assim, da violência, né? De uma violência explícita exacerbada na Bíblia, né? Isso também ocorre várias vezes no texto bíblico, e a gente tenta meio que florear, né, o texto, né? Sim, isso é recorrente mesmo. Teríamos vários exemplos relacionados, por exemplo, já associando isso, a violência, com abuso, né? Então, várias metáforas dos profetas vão ser construídas em cima da imagem de abuso. Abuso, você diz abuso sexual, estupro mesmo. Exatamente. Então, um povo vindo invadir, esse povo ele vem e está abusando do outro, né? E essa vai ser a metáfora. Vai ser muito discutido isso, e eu acho que é bem complexa essa discussão, né? Se essa linguagem... Porque a discussão vai ser, poxa, essa linguagem ela perpetua, faz com que a violência e esse tipo de ação seja incentivada e etc. ou não. Isso é só reflexo da época, mas se é reflexo da época, como isso seria perturbador? Então, essas são questões interessantes de se avaliar, né? Seria meio que é melhor a gente não ficar falando tanto nisso, porque a gente não quer que isso se normalize mais nesse sentido, assim? Vão ter vários estudiosos do texto que vão discutir, vão questionar, será que o estudo dessa linguagem violenta, ele não deve ser um estudo para que essa linguagem não continue, não exista mais? A gente estuda para não repetir o que os profetas fizeram? Ou será que a nossa linguagem tem que ser uma linguagem com uma certa liberdade, vamos colocar assim, poética? Será que a linguagem profética é uma linguagem com uma forte liberdade poética, ou simplesmente reflete a época, que era uma época e uma cultura de violência, de guerras, de invasão e etc. E o que você acha sobre isso, Lucas? Então, eu não tenho uma resposta pronta em relação a isso. Por quê? Porque eu acho que, de fato, é um outro contexto, né? É uma situação de violência mais evidente, só que é complexo, porque você fala isso, né? É uma situação de violência mais evidente, por causa das guerras e etc. Poxa, mas hoje não tem violência? Hoje não tem violência evidente, inclusive por causa de guerras, mas que não seja de guerras, né? Outros tipos de violência existe. Então, eu acho que tem esse elemento, porque eu acredito que existem questões mais violentas, culturais, só que, por outro lado, eu acho sim que a linguagem profética, ela vai fora da curva, ela trabalha com a quebra da convenção. E quando eu digo convenção, convenção ideológica, de comportamento, de costume, porque você vê a reação no texto, na descrição, daqueles que ouvem essas palavras, ou como a gente falava antes, aqueles que assistem essas encenações, eles reagem de uma maneira não convencional. Eles não reagem assim, poxa, lá ele todo mundo fala isso, essa linguagem normal. Ele tá chamando a gente de prostitutas e tá descrevendo a nossa prostituição, mas normal, porque isso é uma coisa comum. Não é assim, não é. Então existem essas duas coisas, por isso que eu acho que não tem eu não tenho uma resposta. Sim. O que me faz pensar a questão é assim, em que sentido talvez a nossa linguagem religiosa, ou para que lado a nossa linguagem religiosa pende? E quando eu penso isso, eu vejo que a nossa linguagem religiosa muitas vezes é uma linguagem que pende, ou até que ela habita completamente no ambiente, no espaço do conforto, da paz e não da perturbação. Então, usando bem livremente esse exemplo, mas se alguém fala, por exemplo, na internet, que Jesus morreu bandido,
a gente vai ficar discutindo se ele morreu bandido ou morreu como bandido. E daí eu lembro, por exemplo, de Jeremias falando assim, Deus falando, né? O profeta Jeremias fala que Deus diz o seguinte, eu não pedi para vocês sacrifícios, eu não pedi para vocês holocaustos, não pedi nada disso. Poxa, se fosse hoje, será que a gente ia ficar lá? Não, mas ele não pediu, ou é como se ele não tivesse pedido isso? Você tá entendendo? Ou como então, se tornou prostituta a cidade. Não, ela não se tornou prostituta, ela só é como se fosse uma prostituta numa linguagem metafórica, né? Tipo, exatamente. E daí a gente fica, muitas vezes, pelo amor à doutrina e ao costume e à convenção, a gente perde uma do que para mim é das questões essenciais da linguagem profética, que é o incômodo. E o incômodo e a perturbação que eu acho que promove a reflexão. E uma religião sem reflexão, para mim, não faz nenhum sentido, né? Deve existir a reflexão. E eu acho que a essência da linguagem profética é provocar, é incomodar. Tanto é que até no aspecto teológico, né, do texto bíblico, a questão sempre envolve a resposta do povo e a resposta de Deus. Então, como que Deus reage ao que o povo faz e como o povo reage ao que Deus fala ou faz também. Então, se não tem esse diálogo, se não tem essa reflexão, essa possibilidade ou essa outra possibilidade, eu acho que se perde a coisa. E é legal, né, que eu falei outra possibilidade, estava pensando agora, mas quando a gente estuda a ironia, de certo sentido, assim, no aspecto filosófico do estudo da ironia, ela vai ser uma postulação de uma coisa além do real ou do literal. Então a ironia é essa postulação do que se pode ser. Tanto é que, assim, nas descrições mais primitivas ou nos fenômenos mais primitivos textuais de ironia, você vai ver a ironia associada com metáforas de altura em relação à perspectiva diferente. Daí por isso que a ironia vai ser associada nessas formas mais primitivas com a divindade, com Deus. Então, para muitos... Mas como assim? Você teria um exemplo para a gente entender? Eu acho que a questão essencial é assim, e daí eu vou citar um cara, bati no computador, eu vou citar um cara que é uma das referências no estudo da ironia, que é o Douglas Mweck. Ele vai falar que Deus é o ironista arquetípico, modelo, porque ele, entre aspas, e agora usando livremente essas palavras, né, ele sabe de tudo, ele é onisciente, etc e tal. Então ele é o ironista arquetípico, porque ele sabe de tudo e você, o ser humano, não sabe. Então, essa dinâmica. E isso vai se reproduzir numa dimensão miniatura da coisa, mas na relação narrador e personagem. Então o narrador, ele vai acabar exercendo na narrativa bíblica o papel de Deus, e os personagens são, entre aspas, e aqui não tem nenhuma conotação negativa, né, manipulados por esse narrador. Sim, então, sim. Você comentou de Natan, né? Então a gente tem Urias e Davi, e é legal, e aí, por exemplo, o Meir Sternberg, no livro referência dele de narrativa bíblica, ele vai explorar, por exemplo, como você não tem como identificar, como Davi, se Urias sabia ou não do que aconteceu. E ele vai mostrar no texto que fica em aberto isso. Tá. Sendo honesto com o texto. Fica claro que Urias não sabia do que aconteceu. Ele mostra pontos positivos ou pontos negativos. Então os personagens estão na mão desse narrador. E quem vai ser o único que vai ter, entre aspas, acesso ao conhecimento desse narrador? O profeta. Daí Natan chega e ele sabe do que aconteceu. Não se sabe como, não se sabe da onde, mas ele sabe tudo. Ele não só sabe tudo, como a história que ele conta, ela é cheia de elementos irônicos que em vários momentos você, como Davi, né, sendo você assumindo o papel de Davi, você ficaria na dúvida se ele sabe ou não do que aconteceu. Por exemplo, tem detalhes, né?
Fala assim, ele tratou como filha. Filha em hebraico é Bat, o nome da mulher é Batseba. Então, tem vários elementos que ele constrói que ecoam a narrativa que acabou de acontecer. Esse é um exemplo bem simples, assim. Sim. Mas vários elementos, como Davi, no papel de Davi, você fica, poxa, será que ele sabe? Será que ele não sabe? Será que ele sabe? E ele sabe. E ele sabe como. Né? Tá. E essa é uma questão que eu quis explorar no doutorado, que era o profeta, apesar de saber isso, e a gente não saber como ele sabe, ao mesmo tempo ele não é um semideus, ele não é um sobre-humano, ele é homem. E o profeta, ele só pode ser vítima de ironia nas porções narrativas, porque tem um narrador acima dele. No caso, uma perspectiva divina da coisa. Então, em várias narrativas, a gente tem ironia em relação à figura do profeta. Sim, porque o profeta, que é aquele que sabe, em vários momentos sabe errado. Natan mesmo. Davi chega e fala, eu queria muito construir um templo. Daí Natan vai e faz pé no seu coração. Peraí, mas ele não é o cara que sabe o que aconteceu do caso de Davi com Batseba? Sabe, mas aqui ele não sabe o que aconselhar corretamente. Então ele é vítima também de ironia por causa dessa perspectiva maior. Mas eu acho bem interessante esses limites de linguagem que a Bíblia usa, né? Porque assim, às vezes o texto quer comunicar algo que não é só a palavra fria. Por isso que a Bíblia é tão cheia de poesia, de música, de arte. Porque tem coisas que não adianta, sei lá, eu vou descrever a beleza da minha mulher. Minha mulher é tão bonita, parece, sei lá, uma caixa enfeitada. Não, isso não é arte, isso não mostra beleza nenhuma. Aí a gente tem, por exemplo, em Cantares, o cara comparando coisas que pra gente seria meio esquisito, né? Mas para ele é uma comparação que mostra beleza espetacular, uma coisa poética, as éguas do faraó e tal, seus seios são como as duas torres. E a gente entra já em outro aspecto que é interessante, quando começa a falar de Cantares, né? Que é o aspecto sexual do texto também. O texto bíblico às vezes parece ser bem mais tranquilo em se referir à sexualidade do que muitas vezes os próprios religiosos que baseiam a sua religiosidade no texto bíblico. Então, às vezes até para registrar coisas que não são necessariamente positivas pelo texto. Então, por exemplo, tem eu nunca estudei muito formalmente, mas uma sensação que eu tenho que é uma ironia sexual que o texto faz, de quando o filho de Salomão assume o trono. É Jeroboão, eu acho o nome dele, né? Ele vai assumir o trono e a situação o imposto é muito alto, os sábios falam para ele, baixa o imposto, pega leve com o povo. Né? Seu pai aumentou muito os impostos, seja diferente, seja mais tranquilo. E os amigos dele falam para ele, não, mano, você é o rei, você que manda, cara, desce a lenha no pessoal. E aí quando ele vai falar, ele fala assim, no texto está assim, as minhas partes finas são mais grossas que as partes grossas do meu pai. Então, ele tratou vocês com chicotes, eu tratava vocês com escorpiões, uma coisa assim. Aí ele fala, eu vou pegar mais pesado ainda que meu pai. E aí o reino divide. Mas, assim, eu usei um exemplo que talvez quem manje bem do texto estava vendo aí e falar, não, isso não é necessariamente uma referência sexual. Mas na Bíblia tem várias referências, né? Mas como que seria isso? Essa linguagem não significa necessariamente que o texto está aprovando o que acontece, mas ele não tem muito pudor de dizer o que acontece, né? Eu acho que essa sua última frase, ela definiu perfeitamente a dinâmica da coisa. Ele não é que ele aprova, mas a descrição é extremamente detalhada, extremamente. A relação do texto com o fato não é muito igual a nossa de fechar os olhos, de virar o rosto, de fugir da situação, né? Até eu acho que é uma herança nossa de separar, né, o que é carnal e o que é espiritual, né? Sendo que o pensamento bíblico não vê dessa maneira, né? O espiritual na carne, né?
Só que, por outro lado, a gente vai ter, como você falou, essas descrições detalhadas. Tem, eu acho que talvez um dos textos, ou dos 2 capítulos mais absurdos em relação à sexualidade, sejam os 2 de Ezequiel, quando ele vai descrever a postura de Israel e de Judá como de 2 prostitutas que são irmãs, né? Ezequiel 16 e Ezequiel 23. E ali os detalhes vão ser riquíssimos. Primeiro que ele começa falando no 16, de Deus ter resgatado Israel quando ela era uma criança, dele cuida dela, ela cresce, ele adorna ela, deixa ela linda, e Jerusalém ou barra Judá, deixa ela linda e faz um compromisso com ela, se envolve com ela, e daí ele fala que no ápice da formosura, ela começa a confiar na beleza dela, e daí esse confiar na beleza, ele vai ser expandido detalhadamente na relação que ela tem com os amantes dela. Então começa com coisas entre aspas mais leves, né, que, por exemplo, vai falar que ela se abria ou abria as pernas a todo que passava. Depois ele vai falar que, diferente das outras prostitutas, você não se envolvia para receber dinheiro, você que pagava para que os amantes viessem. Que loucura. E daí ele começa a piorar na descrição. Vai falar que ela tinha saudade dos egípcios por causa do tamanho dos membros deles e do fluxo dos membros deles, vai falar, porque eram como de cavalos. Que loucura. Vai falar. E daí, por exemplo, em Ezequiel 16:36, se eu não me engano, deixa eu só confirmar. Tem aqui o que eu considero uma tradução onde é uma apaziguada na coisa. Fala assim: assim diz o Senhor Deus, por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com seus amantes e tal. Aqui é a transição, né? Muitos estudiosos, inclusive um dos que eu considero referência, que é o Moshe Greenberg, tanto é que, para quem estuda o texto bíblico, o Anchor Yale Bible é uma das referências de comentários bíblicos, e ele escreveu sobre Ezequiel. Ele vai falar aqui que primeiro que ele vai categorizar, lembrei, isso é legal, ele vai categorizar como esse um dos textos mais antigos de literatura erótica da história. Vai chamar esse texto. Alguns estudiosos agora mais recentes vão chamar de até assim literatura pornográfica, para você entender o nível, né, da descrição. Aqui, então, em relação ao eufemismo, né, esse disfarce, ele vai falar que esse por ter derramado o seu dinheiro, a descrição literal seria por ter despejado os seus líquidos. Então, uma referência à excitação sexual dessa prostituta e da irmã dela, por causa dos amantes. Então, assim, a linguagem é muito pesada, né? É muito pesada descrição. E vamos ser honestos, mesmo que não fosse essa tradução a melhor, só a possibilidade de ser traduzida dessa maneira para um leitor que lê no original e ficar ambíguo já é o suficiente para ser pesada, tá? Essa ambiguidade possível, porque o texto não está preocupado em evitar esse significado e tal. Vamos evitar como é que fala? Eu esqueci a língua. Vamos evitar que os outros vejam com maus olhos. A aparência do mal? A aparência do mal, exatamente. Vamos evitar a aparência do mal. Aqui, assim, é só a aparência do mal, né? Em relação à linguagem usada. E isso, Rony, de novo, bate em mim recorrentemente, porque qual é o limite, né? Qual seria? E eu estou perguntando porque eu acho que não tem resposta, mas qual é o limite para o uso da linguagem em relação a essa perturbação, né? Porque não vai ser só nesses aspectos do grotesco. Sem querer fugir disso, mas, por exemplo, em Isaías 14, a gente tem uma sátira lá, até o Walter vai chamar de uma sátira referência, tal, onde é uma sátira ao rei da Babilônia, tal. E daí
Isaías, que aparentemente pelo texto, não crê em mundo dos mortos, ele vai falar desse rei da Babilônia indo para o mundo dos mortos e os outros reis rindo dele e tal. Então ele faz uso de uma... vou colocar numa linguagem mais nossa e anacrônica, mas ele faz uso de uma doutrina que ele não acredita para que a mensagem dele tenha mais potência, seja mais persuasiva. E aqui em Ezequiel a mesma coisa, né? Aparentemente ele não concorda com essa atitude de Israel, mas ele usa essa linguagem, e isso tem a ver, na minha opinião, eu acho que talvez isso ajuda uma possível resposta, com a essência do que é a sátira, que é o quê? Ponto de vista, né? E ironia também. A essência é ponto de vista. E o que a gente vê recorrentemente nessas acusações proféticas é o profeta, ironicamente ou satiricamente, adotar um ponto de vista que ele não concorda para ele satirizar com esse ponto de vista. Uhum. Então venham para Gilgal, venham para Betel, sacrifiquem, sacrifiquem o que vocês quiserem, tal. Tá. Porque o juízo de Deus está chegando. Mas espera aí, Deus não falou que não era para ir lá? Poxa, por que Amós está falando isso lá no capítulo 4? Por que tal está falando tal coisa? Então ele adota, né, postura, e não só postura, mas crenças que ele não concorda para que isso seja destruído. E aqui eu também vejo assim, né, ele adotando um comportamento totalmente errado e descrevendo esse comportamento que é perturbador. Tanto é que não é uma coisa comum que a gente vê no resto do texto bíblico. Uhum. A gente vai ver essa linguagem, como você bem colocou em Cântico dos Cânticos, mas numa conotação positiva, né? Não de prostituição. É isso que eu acho interessante, né? Mesmo que a gente considere que esse texto ele tem essa característica, digamos assim, de condenação desse comportamento, e é claro, não é o mesmo comportamento que é descrito em Cântico dos Cânticos, mas a ideia é que uma certa liberdade para se descrever a sexualidade, ela é usada de uma forma natural, poética e bonita em Cântico dos Cânticos. E o que é mais interessante, na minha opinião, é isso ainda passar a fazer parte da Bíblia. E que, eu vou dizer aqui da minha cabeça, mas eu não estudei profundamente o assunto, mas eu imagino que quando esse texto começou a circular para ser conhecido como um texto sagrado, ele ainda não tinha essa alegorização que mais tarde foi usada para justificar ele estar entre escritos sagrados, né? Que não, aqui não é um ato de verdade sexual, aqui é Deus e o povo dele. É Deus e o povo. Daí depois a gente vai falar Deus e a igreja. Isso. Mas eu acho interessante como existe uma certa liberdade em Cantares, inclusive uma liberdade para descrever a sexualidade de um ponto de vista feminino, que é uma coisa assim mais incomum ainda e mais absurdo ainda, acho, do ponto de vista da época, né? Sendo que nem hoje a gente vê às vezes em sociedades que são bem assim abertas em relação às mulheres e tal, a gente nem vê mulheres falando tão abertamente sobre sexualidade como a gente tem em Cantares, que tem um texto que ela fala, não, eu vou sentar à sua sombra e saborear os seus frutos, né? Alguns dizem aí que tem uma referência até ao sexo oral, até outras posições sexuais, coisas assim, e que é retratado de uma forma positiva e bonita dentro do contexto de Cantares, né? Sim, essa liberdade é uma coisa essencial. E isso é interessante, que você vê um possível contraponto a esse texto de Ezequiel, né? Esse texto de Ezequiel, você falou, por exemplo, em relação à mulher, seria um texto que diminuiria, né, aparentemente a imagem, etc. Mas no mesmo conjunto de livros, você tem um outro que aparentemente ele desconstrói essa possível imagem ou essa possível interpretação desse texto de Ezequiel, que é a sexualidade do ponto de vista feminino e etc. A mulher tendo voz na sexualidade, né? O que é uma coisa complexa até os dias de hoje, né?
uma sociedade na sociedade que a gente vive e etc. Então, mas essa questão da liberdade na descrição, eu acho o principal de tudo, que é uma coisa que a gente não vê no ambiente religioso, né? Eu acho que essa é a questão. Hoje a gente vê um ambiente religioso onde a linguagem ela tem a sua convenção, e qualquer coisa que fuja, que escape a essa convenção, é uma coisa totalmente deturpada, espúria, e deve ser tirada do acampamento igual o esterco é tirado com o sacerdote. Só que, lá em Malaquias, só que o texto bíblico ele descreve detalhadamente essas relações. E eu falei para você, né? Você estava falando, né, que é lindo o texto de Cântico dos Cânticos, a descrição, mas eu até diria que a descrição, agora com toda a cautela do ponto de vista literário que Ezequiel faz aqui, é maravilhosamente genial também, né? Apesar de estar descrevendo uma coisa absurda e bizarra e grotesca, é lindo do ponto de vista de escrita, né? Da habilidade do escritor ali, né? Exatamente. Tanto é que Ezequiel vai ser chamado no livro dele, ele questiona isso com Deus, de literalmente, né, o fazedor de mashlim, né, de machal, de provérbios, é o que fica inventando uma possibilidade de tradução, né, para machal provérbio. Alguns vão até falar que pode ser uma palavra para se referir a metáfora, a história, imagem e tal. Então, ele é aquele que fica contando historinha, né? Ele fica descrevendo através de imagens. E, de novo, volta à liberdade que você estava falando da linguagem no ambiente religioso. Porque o meu sentimento, a minha sensação é que cada vez mais a gente quer uma linguagem objetiva, que dê a resposta, que supra com as nossas necessidades, mas não que uma linguagem que nos incomode, que nos faça pensar, que nos faça refletir. E a linguagem que aparentemente é a bíblica, é a linguagem que também perturba, não só conforta, não só acalma. Essa é a linguagem profética. Lucas, pra gente terminar aqui, a gente já tá aí estamos aí perto de 1 hora de conversa, mas aí tem um outro aspecto que eu queria saber o que você pensa. Não quero te colocar aqui em calças curtas aqui, mas a gente também tem essa restrição não só à linguagem dentro da igreja, mas a consumir literatura e filmes e músicas que usem essas linguagens fora da igreja. Então acaba se tornando essa situação que é irônica, né? A gente está falando de ironia, que o cristão ele não admite esse tipo de linguagem, mas o texto base dele é recheado desse tipo de linguagem. Então, o que você pensa em relação a um cristão que também possa, sei lá, ver um filme que usa às vezes uma linguagem mais pesada, às vezes tem até uma cena mais quente, coisas assim. O que você pensa sobre esses limites aí no sentido de entretenimento, ou de consumir arte, literatura e coisas assim, que não é só bíblica, que é fora da Bíblia? Entendi. Eu acho que, antes de mais nada, só para deixar claro, né, não é porque determinada produção cultural tem um selo determinado, né, tem um selo de religioso, que ele é o melhor material, só para deixar claro para todo mundo, né, a nossa perspectiva. Não é até porque muitas vezes é o contrário, né? Você vai encontrar, eu até brinco, eu tenho um grupo de pesquisa aqui no NASP, onde eu trabalho dando aula, que é um grupo de teopoética, que a gente discute a relação entre literatura e Bíblia, teologia, de maneira abrangente. Então, só que é literatura mesmo. Então a gente lê Guimarães Rosa, Clarice Lispector e vários outros autores, Dostoiévski, e a gente discute a teologia deles. Então, que bacana. Muitas vezes tem mais teologia, né, nessa literatura do que em muito material religioso. Essa é a primeira coisa. Muitas vezes um filme, e eu falo isso com total sinceridade, um filme ou um livro que eu li me alimentaram muito mais do que um sermão que eu ouvi.
E eu teria listas e listas, e eu acredito que o mesmo contigo, não é o selo do religioso. Sim, agora... eu já comentei com o Edson, que é amigo nosso, né? Que Breaking Bad, para mim, trouxe muitos mais insights sobre moralidade, sobre os caminhos que as pessoas tomam e onde eles podem chegar, uma reflexão mais profunda do que muito sermão, que poucas vezes eu vi dentro do ambiente religioso uma reflexão tão interessante e profunda sobre os caminhos que as pessoas tomam moralmente e o fim desses caminhos, né? Que é um tema bíblico assim recorrente. Sim. E partindo para mais especificamente o que você falou, também não tem uma resposta pronta, mas o que eu acho é assim, eu acho que o que ajuda a gente a avaliar essa questão está relacionada ao que a gente considera também apropriado de empregar ou não. Então, não sei se ficou confuso, mas eu, sei lá, sou um romancista e eu vou escrever um romance, e daí no meu romance eu opto por descrever uma cena mais, como você disse, né, uma cena mais quente, de 2 personagens, etc. Será que isso é uma coisa boa ou não? E daí é interessante, porque quando a gente vai normalmente para vários ambientes religiosos, nós queremos respaldar ou embasar as nossas metodologias diversas a partir do texto. Então, olha, aqui o profeta faz isso, então a gente pode fazer assim. Só que quando tem alguma coisa que vai contra o que é o nosso convencionalmente aceito no meio religioso, aí a metodologia não vale, aí o texto é uma desculpa. Não, mas aí é o texto, é a Bíblia, né? A Bíblia pode fazer isso, você não. Ela vira uma exceção, né? Exatamente. Então, a Bíblia é exceção, ela é a palavra de Deus, o profeta é o profeta de Deus. É diferente. Agora, quando é o contrário, né, aí eu posso usar. Então, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sei dizer qual que é o limite, até onde a gente pode usar ou não, ou que tipo consumir, qual que é o limite, até porque eu acho que não é que eu não tenho uma resposta, é porque eu acho que não existe uma resposta específica para isso. Claro. Qual que é a receita para isso? O que eu acho é assim, a questão essencial é o texto bíblico me dá exemplos de homens que escrevem temas e questões que envolvem a relação com Deus, a relação de um povo com Deus, com uma linguagem de extrema e total liberdade. Eles só falam disso? Eles só perturbam, só incomodam? Claro que não. Eles não são cautelosos também ao falar com o povo? Claro que sim. Claro que sim. Agora, de novo, né, a nossa realidade, pelo menos aqui eu vejo, é de só buscarmos uma linguagem de conforto, de paz e nada de perturbação. Só que, obviamente, né, tem o preço a se pagar por utilizar essa linguagem. E eu acho que em qualquer ambiente. Acho que também tem aquela coisa, né? A linguagem não está separado do conteúdo do que está sendo falado, nem né? Um pouco. Então a gente vê, por exemplo, o texto bíblico, um exemplo, talvez um dos mais bizarros e absurdos é o texto lá dos Juízes, quando você tem uma mulher que é estuprada a noite inteira e tanto que morre, né, de manhã. E aquilo não está de graça no texto, só para chocar para nada. Ele está trazendo uma mensagem. Olha, não é violência fortuita, né? Ele tem um objetivo. Ele está falando a decadência moral que chegou ao povo de Israel que também tem uma construção aí que é para chegar num limite que foi aceito ter um rei depois, né? Porque o texto sempre fica falando, na época não tinha rei, cada um fazia o que queria e tal. Então, é importante, eu acho que isso tanto na leitura do texto bíblico quanto em qualquer outra leitura ou assistir um filme e tal, qual é o propósito dessa cena? O que ele está querendo me dizer com isso, né? E isso, Rony, de novo, né? Só complicando mais, né, e não ajudando a responder, mas
vão ter várias discussões paralelas, né, que, assim, que vão envolver, por exemplo, a descrição num romance de violência é violência em si? Ou não é? Ou é só a descrição? Uhum. E eu não estou aqui fazendo essa pergunta para falar que não é, tá? Só para deixar claro, é só para levantar a reflexão. É ou não é? Então, não deveria se reproduzir artisticamente nada que evocasse a violência? Então, como se pensaria na violência sem se falar na violência? Tá. É difícil, né? É difícil. Então, e aqui o que a gente está falando, né? Como perturbar? Como perturbar sem perturbar seria a questão, porque se eu ficar só no conforto não vai ter perturbação, e o que perturba vai ser o que vai fugir da convenção. Então o dilema continua, e isso vai ser para qualquer tipo de arte, né? Para qualquer tipo de arte que a gente for consumir ou produzir. É que eu acho que as duas coisas andam juntas. Sim, né? Sim. A reflexão em relação ao consumo vai envolver o que você produziria. Então, é complexo. Só para deixar claro, né? A ideia não é que eu acho que não tem resposta mesmo. Eu acho que não tem uma. Mas eu acho difícil. Como que eu acho que esses questionamentos ajudam. Oi? Quem vai cravar uma resposta em relação a isso, né? Sim. A minha questão é mais assim, esses questionamentos, eu acho que eles nos ajudam a buscar caminhos e, de novo, para cada situação você vai ter que avaliar novamente. Não existe uma fórmula, não existe uma regra fixa em relação a isso. Eu sei que se a gente fosse fazer vários filmes, sendo bem literal, de vários textos bíblicos, esses filmes provavelmente não seriam assistidos pela maioria dos religiosos que a gente conhece e tem à nossa volta. E ia ser tudo censura a 18 anos, né? Tudo, imagina. Vamos fazer um filme sobre a descrição de Ezequiel, sobre Jerusalém, sobre Judá e Israel. Ia ser muito, muito forte, né? Muito forte. Porque a linguagem é forte, não é uma linguagem qualquer. Quer dizer, de um jeito ou de outro, essa ideia de... claro que a gente está falando aqui de adultos, né? Criança e adolescente é outra coisa que estão em formação, mas de um adulto que é religioso se chocar, se espantar e querer se distanciar sempre que se usa uma linguagem específica, acaba afastando a pessoa até da própria mensagem divina que está na Bíblia, porque usa essa linguagem, né? Exatamente, porque de certo modo é Deus querendo te perturbar, né? Ou Deus perturbando Israel através do profeta. Então, aí que é a coisa que eu acho que é fantástica. Você vai ver um Deus que não só conforta, mas que perturba também o povo. Perturba incomodando em relação às questões estabelecidas e engessadas. Tem uma citação do Brueggemann, de um artigo dele, que eu acho fantástico, onde ele vai falar da essência da linguagem do profeta, que é construir, mas também usando o texto de Jeremias, do chamado Jeremias como base, né? Mas também é destruir mundos, né? E essa destruição envolve, ele vai falar, perturbar, incomodar e redescrever o que já está fixo, né? Muitas vezes mudar a concepção em algumas coisas. O problema é que a gente se apega a essa linguagem Tudo e isso, a gente acha que é um religioso. Tudo isso faz parte do crescimento, né? O crescimento que a gente chamaria de crescimento espiritual, mas é o crescimento para a vida, né? De todo mundo. Eu tenho aquele texto de Eclesiastes que eu acho super interessante e eu vivo brigando com ele, que fala: o coração do sábio tá na casa de luto, o coração do tolo tá na casa de alegria, de festa. O texto não tá falando que você só tem que ficar triste o tempo todo, mas que existe um crescimento no luto, no sofrimento, na perturbação, que é o que você tá dizendo aí, né? Isso existe, faz parte da maneira como Deus se relaciona com a humanidade. Não dá para fugir da perturbação, né? Do desconfortável. Eu ainda acho que assim, a essência, eu falei isso, né? Mas a essência da religião é reflexão. E se tem uma coisa que promove a reflexão, é o incômodo.
né? Pelo menos para mim. Quando eu sou incomodado, quando eu sou perturbado, aí que eu penso. Quando tá tudo bem, é mais difícil. Não vou falar que você não pensa, mas quando tá tudo bem, tá tudo ok, a dificuldade é muito maior de se refletir, de se pensar. Agora, quando há perturbação, quando há uma quebra de convenção e etc., aí sim, de repente eu tô lá e vejo o profeta preparando um pão e misturando na massa esterco de vaca. Isso é bizarro. Mas tá lá no livro de Ezequiel. De repente eu vejo um profeta saindo pregando, saindo despido. Daí vão discutir se ele estava pelado mesmo ou se ele estava como se fosse só com as roupas íntimas, que seria a roupa que eles sairiam escravos para o exílio e tal. Isaías, tá lá no texto. Isso não é perturbar? O cara pregando sem roupa no meio da cidade? Ou o outro que não lamenta a morte da esposa, não pode chorar no funeral dela. Isso é totalmente fora da realidade. Numa sociedade onde se pagava para as mulheres chorarem nos velórios e etc. Então, é a quebra, né? A quebra faz o povo perguntar. E isso você vai ter em todos os textos, no caso dessas encenações. É interessante, porque você vê como é divina a intenção. É pedida a ação, e daí, no pedido, Deus já fala assim: quando eles perguntarem o que isso significa, você explica que é isso, isso, isso. Então, é assim, vai, faça, porque vão perguntar o que significa. Isso vai incomodar o povo. Uhum. E quando eles perguntarem, você fala que é isso, isso e isso. E a dinâmica é a mesma para essa linguagem que a gente estava falando. Porque sempre no fim desses oráculos satíricos e tal, vem uma espécie de interpretação, explicação, que segue o molde da encenação. Tá. Então, vai perturbar, e é esse o significado. Mas vai perturbar. Bom, é isso aí. Isso não significa que o Lucas está falando que vocês têm que pregar pelados agora. Quem está assistindo. Com certeza. Não façam isso, por favor. Por favor. Nem façam pão com nenhum ingrediente novo, mais exótico. Pois é. Eu acho que não vai ficar legal. Tá, mas Lucas, valeu. Obrigadão pela conversa e talvez aí mais pra frente tenhamos mais conversas aí, talvez um dia presencialmente, finalmente, né? Com certeza. Poxa, aí sim é legal. Prazer é meu, Rony. Prazer estar papeando contigo. Sempre muito bom mesmo. Beleza, valeu então.